E aí galera, aqui é a KM de Animes e voltamos mais uma vez com o Baki Gaiden Gaia Toshikosuke, que como vocês bem sabem vem saindo mensalmente e dessa vez, como vocês devem estar vendo aí, teve até uma capa colorida para ele, né, desenhado, onde a gente vê aí o Gaia e o Sikosuke jogando cartas. E o mais legal disso tudo é que parece que Itagaki não está deixando de escrever lá não. Ainda não aconteceu um hiato sequer com relação a essa obra. E também devo te lembrar que se você gosta de porradaria, tem outra série que eu estou trazendo no canal, que é o mangá Batuque. Então dá uma olhada lá, assiste a série e vê se você gosta, compartilha, comenta e curte para estar ajudando aqui a nova série do canal, beleza? E vamos direto ao ponto. E aí que vemos o novo dia, onde se é mostrado o apartamento ao lado que pertence a Koizumi, onde tem um Koizumi que está saindo dali do seu apartamento e se é dito o seguinte, que aquele quarto é o 103 e quem mora lá é o Shintaro Koizumi, e ali estava ao seu lado alguém saindo, mas diferente do Nomura que ele acostumava a ver, quem saía era o Sikosuke, que assustava ele. E rapidamente ele dizia olá e dava as costas, né, saindo um pouco assustado. E aí que ele começa a pensar, peraí, ele parece. E quando ele vai pensando, ele começa a entender que o homem que recentemente começou a viver com o senhor Nomura poderia ser o procurado internacionalmente, que tinha sido visto nas redondezas. E ele realmente se parece e muito com o senhor Sikosuke, onde até mesmo ele fica com os olhos esbugalhados e com medo, né? Chocado, porque se aquele é o Sikosuke, cara, ele tinha que tomar alguma atitude. E por que ele tinha que tomar alguma atitude? Aí é onde se é dito, né, que ele ouviu rumores de que ele havia fugido para o Japão, mas ele pode estar ameaçando o bom senhor Nomura. E até mesmo ele pensa, né? Poxa, você se resolveu logo se esconder ali, que é no lado da casa dele, onde ele mora. E se for assim, ele até mesmo pensa que é algo assustador, que dá medo. Ele balança a cabeça, dizendo que não, ele deveria se concentrar e vai botando o seu uniforme. E até que em certo momento ele diz que tem que mudar esse meu eu fraco, como ele fosse um cara muito fraco, né? E aí ele estava pronto. Era o senhor policial Koizumi, onde até mesmo, né, se diz que ele tinha se tornado policial. E essa é a última chance que você tem para mudar a si mesmo. Ele falando para ele. E ele diz, né, que antes de tomar qualquer atitude, ele, Koizumi, iria patrulhar, onde até mesmo avisa isso para os seus superiores. E volta para o seu apartamento, mais especificamente o apartamento ao lado, né, onde morava o Nomura. E aí ele começa a pensar, eu preciso ter certeza, porque há um dos mais procurados internacionalmente tão perto, isso é tão irreal. E aí ele começa a pensar mais um pouco, mas e se... Até que começa a escutar alguém dizendo, ufa, esta é uma situação desesperadora. E alguém grita do nada, me dê dinheiro rápido. Isso choca o policial. Ele começa a imaginar que o próprio Sikosuke estava rendendo Nomura. Ele estava extorquindo ele, ele até mesmo diz, ele está ameaçando. E é nessa hora que ele começa a pensar e devagar no que ele poderia fazer. E aquela dúvida se transformou em certeza. Mas ele pensava, devo chamar ajuda? Não, a situação ficará pior a cada segundo. Minhas pernas não se mexem, mesmo que eu seja fraco. E eu seja um policial, até os caras bêbados me deixam assustado. Para você ver como ele é fraco, né? Como ele falta a confiança dele. E engraçado, né? Que ele tá com tanto medo aqui, que voltando aqui um pouquinho, a gente vê que os pés deles furaram o chão. Fizeram uma cratera de tanto medo. Eu creio que isso se trata de uma hipérbole, tá? Porque a própria obra faz isso acontecer, mas na realidade dos fatos não é isso que aconteceu. É o que eu venho sempre falando. Itagaki
atualmente está querendo colocar hipérboles e mostrar para todo mundo de uma vez por todas que ele gosta de usar isso para aumentar o que não é real. Porque os personagens imaginam as coisas. E você vai ver isso nesse mangá de novo. E aí a gente vê que ele começa a continuar a falar sobre a situação. Inclusive ele diz, né, que um colega, outra pessoa faria isso por você. E ele fala que ele tem vivido até agora com tantas mentiras. Ou seja, ele não era realmente um policial. Toda vez os outros que ajudavam ele. E aí ele começa a pensar, mas eu sou o único aqui agora. Se ele não tomar qualquer atitude, aquele que está lá dentro ali vai ser esfaqueado, vai ser atacado, vai sofrer. Só tinha ele ali. E como eu tinha falado, né, eu tinha explicado, é hipérbole. Olha o pé dele agora. Não existe cratera, não existe nada ferrando ele ali. Mas existia uma cratera quando foi mencionado que ele estava com as pernas presas. Isso é bem interessante. E aí depois a gente vê, né, que ele começa a pensar sobre tudo e várias dúvidas vêm chegando à sua cabeça. Quando ele pensa em morte em serviço, um herói, um homem bruto, um covarde, sacrifício, só existe eu, só eu, alguém para salvar ainda está de pé. Tudo isso estava na cabeça dele. E mais uma vez ele começa a imaginar como se seu pé estivesse enterrado no chão. Tudo ali está quebrado. Eu estou falando o que ele está imaginando porque é a conclusão que eu tirei. Mas o mangá mostra de novo como se ele tivesse com os pés enfiados ali. Mas a atitude que ele tem é arrombar a porta, finalmente tendo coragem, apontando a arma para os seus oponentes e gritando para que eles colocassem as mãos para cima, ou pelo menos tentando, né? Ele gagueja muito e diz que tinham que escutá-los, mas no fim ele não conseguiu nem falar direito. E quando ele abre os olhos, o que ele vê é Sikorsky e o Gaia jogando o jogo da vida. E ali ele começa a pensar, o jogo da vida? E nesse momento, o próprio Sikorsky começa a falar que é 10 mil ienes para presentes de bebê. Vamos, seja rápido. Ele estava pedindo dinheiro porque ele tinha vencido uma situação contra o Gaia no jogo da vida. E ali o Gaia começa até mesmo a dizer que não, você contou errado de novo. Na verdade, vou para casa e pago 20 mil ienes. É mais uma nota promissória. Quem tinha perdido de fato era Sikorsky. E ali ficava o policial pensando, o quê? Até que o Nomura percebe e fala com ele. E pergunta, né, o seu Koizumi? E ele diz olá e tal, onde até mesmo eles começam a bater uma conversa. E ele tenta entender o que está acontecendo ali. Até que o Gaia começa a explicar, dizendo que isso seria, no caso, uma competição, que quem vencesse ali iria limpar o banheiro. E aí perguntas que se ele estivesse bem, tivesse tudo bem para ele, que tal participar, Koizumi? Ele literalmente fala isso. E aí que vemos que eles começam a jogar, ficam ali se divertindo, o Koizumi curte pra caramba o momento ali com os outros dois, onde até mesmo vemos o Sikorsky cada vez mais perdendo dinheiro, o Gaia ganhando muito dinheiro e o próprio policial pegando a carta de trabalhador policial, onde até mesmo a gente acaba vendo, né, que se é narrado. Em uma visão absurda que eu nunca poderia ter imaginado, a confiança deu lugar à dúvida. Em vez disso, Koizumi estava encharcado em o último sabor que nunca se extinguirá. E novamente, como eu tinha explicado, era um hipérbole. Mais uma vez, o chão está intacto. Aquilo nunca aconteceu. E aí que vemos que o Koizumi começa a pensar. Eu, contra alguém que pensei ser um criminoso internacionalmente procurado, dei o primeiro passo sozinho. Este é um grande passo. Esse é narrado. A partir desse dia, Koizumi seguiu o caminho de um detetive que é o número 1 em número de prisões, onde vemos ali todos os outros policiais olhando ele e vendo ele como um cara muito badass, um cara muito confiante.
Não dá para entender se isso vai acontecer no futuro, porque a expressão realmente do Koizumi muda muito, ou se isso acontece poucos dias depois daquilo. Ele já começa a ficar bem empolgado, ou se é só um sonho do Koizumi que ele pretende trilhar. O fato é que a gente acaba vendo que depois o Sikorsky realmente tinha perdido a competição, onde o Guy acaba dizendo que ele tinha que limpar tudo, e ali o Sikorsky diz: amanhã não irei, eu vou me vingar. E assim acabamos mais um capítulo de Gaia do Sikorsky, que eu curti pra caramba, foi muito divertido, foi muito legal de trazer aqui pra vocês. Mais uma história da hora. O mais importante aqui, como eu tava falando, né, são essas coisas do Itagaki que tá tentando trazer a hipérbole como algo que sempre tá corriqueiramente acontecendo na obra. Não é mais tão difícil de entender que é uma hipérbole. Antigamente o Itagaki fazia as coisas e você tinha que interpretar, analisar para poder você pegar. Aqui não, aqui dá para ver fácil quando é hipérbole ou quando não é. Você fala também, né, que foi bem da hora ver o vizinho deles e como eles dois estão afetando ao redor deles. As pessoas estão sendo afetadas. A única coisa que eu achei estranha foi: cadê o Galo? O Galo tá morando ali no buraco que ele fez perto do apartamento e simplesmente ele não apareceu mais. O que será que deve ter acontecido com ele? Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram desse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!